gente? A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É uma grande alegria mais uma vez estar aqui na Intensidade com Deus e mais uma vez podendo estar ministrando a palavra ao teu coração. Mas antes de tudo eu quero já agradecer a você que está inscrito no nosso canal e quero falar com você que está pela primeira vez, que você possa se inscrever, ativar o sininho para que você possa receber as notificações com as mensagens que irão edificar a sua vida. E todas as quinta-feiras, às 20h30, nós temos o Orando com Intensidade. É um momento onde nós levantamos um clamor. É um momento onde nós unimos a nossa fé em prol daquela causa ao qual você já perdeu a esperança, ao qual nós unimos a fé, clamamos ao Senhor pelo milagre em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu quero ministrar uma palavra ao coração dos irmãos nesse dia, com o tema não viva de aparência. E esse texto, ele está lá no livro de Apocalipse, o texto base, no capítulo 3, do verso 1 ao 6, onde a palavra do Senhor diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: Conheço as tuas obras, que tens famas de estar vivo, mas de fato estás morto. Sê alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém, meus queridos? Meus irmãos, falar sobre não viver de aparência em nossos dias é algo assim que nós podemos notar em várias camadas da sociedade. Viver de aparência tornou algo tão comum em um local de trabalho, até mesmo no meio da família, até mesmo dentro da igreja nós vemos pessoas vivendo de aparência. Pessoas que tiveram um passado próspero, tiveram um passado glorioso, e muitas vezes esse passado fez muito bem para essa pessoa, conseguiu levantar ele financeiramente, conseguiu levantar ele profissionalmente, ministerialmente, mas por alguma situação, por alguma adversidade, essa pessoa, ela acaba perdendo aquilo que ela viveu. Por alguma situação que ocorreu, ela perdeu aquilo que ela estava vivendo. E muitas vezes essas pessoas elas não estão preparadas, muitas vezes, para viver sem aquilo que elas tinham conquistado. Elas não querem perder a fama, elas não querem perder ali a posição em que ela está, não quer mostrar para as pessoas que ela não tem mais aquilo ao qual ela tinha no passado, e hoje ela não tem mais, hoje ela não tem mais em sua posse. Então, nesse caso, nós vamos ver tantas pessoas que vivem de aparência, que viveu num passado muito bom financeiramente e quer ter aquela mesma vida, quer andar daquela mesma maneira, continuar tendo ainda as coisas ostentando, eu quero dizer financeiramente, às vezes tendo o melhor carro, a melhor casa, sabe, se vestindo com as melhores roupas. Não que eu acho isso errado, pelo contrário, é muito bom nós temos isso, desde que nós temos as condições de vivermos daquela maneira. Mas existem pessoas que perdem todo esse poderio e querem ainda continuar vivendo, e elas não conseguem manter aquele padrão e também não querem largar, e aí começam a viver de aparência. Muitas pessoas às vezes andam com carros luxuosos, têm casas luxuosas, mas aí por trás daquilo existe uma dívida imensa, ao qual a pessoa ela vai protelando de pagar aquilo, sabe? Então existem situações que as pessoas elas querem viver, demonstrar que elas são algo ao qual elas não são mais.
E nós vamos ver isso dentro das igrejas. Sabe, é um problema muito sério, meus irmãos. Dentro do corpo de Cristo nós vemos pessoas, sabe, que viveu, que já teve experiências maravilhosas, sabe, que já viveu algo tremendo na presença de Deus. Pessoas que foram usadas e ousadas pelo Espírito Santo. E nós vamos ver, meu querido, que essas pessoas que foram usadas e ousadas, que muitas vezes, sabe, elas conseguiram fazer coisas ao qual hoje elas não fazem mais. Hoje elas perderam o brilho do Espírito Santo sobre a vida delas. Elas perderam a chama, o fogo. E hoje elas não conseguem mais fazer as mesmas obras. Mas elas querem manter a aparência. Elas querem mostrar que elas têm ainda aquele mesmo vigor, aquele mesmo fulgor. Sabe, aquele mesmo fogo ali, sabe, de buscar ao Senhor. Mas nós vamos ver que por trás daquele irmão ali, que ele aparenta, sabe, um cara espiritual, um irmão, uma irmã espiritual, mas por trás uma pessoa que não ora, por trás uma pessoa que não lê a palavra, por detrás é aquela pessoa que não dá mais fruto, por detrás é aquela pessoa que não dá um bom testemunho, fora das quatro paredes da igreja. Então só vive de aparência. E eu quero falar sobre isso nesse dia, meu querido. Não viva de aparência. E eu quero começar falando sobre a história dessa cidade, que ela vai de encontro com a história da igreja. A cidade de Sardes, meus queridos, ela era uma cidade muito próspera. Ela era uma cidade que se orgulhava das suas indústrias, ao qual era de lã, de tinturas. E também nós vamos entender, meus queridos, que essa cidade ela se orgulhava também das suas fortalezas que ela tinha. A cidade de Sardes, ela era uma cidade impenetrável. Por que ela é impenetrável? Por causa que ela era rodeada de várias montanhas, o qual dava uma segurança para ela. Então, por muitos anos, aquela cidade ela viveu momentos gloriosos, momentos de prosperidade, de segurança. Mas chegou um certo tempo, meus queridos, que aquela cidade que era impenetrável, aquela cidade que era próspera, ela caiu. Ela foi invadida, ela foi destruída. Mas nós vamos ver que depois de alguns anos, aquela cidade ela se reergueu novamente. Mas ela não se reergueu com o mesmo poderio que ela tinha, econômico. Ela não se reergueu novamente com aquela segurança toda que elas tinham, que era uma cidade impenetrável. Mas nós vamos ver que mesmo assim, aquela cidade ela começou a viver do seu passado. Era uma cidade que se orgulhava de um passado glorioso que eles tinham, mas o presente já não era mais daquela maneira, o presente já não era mais daquele jeito. E nós vamos ver que a igreja de Sardes, meus queridos, ela tem o mesmo comportamento da cidade. O seu início, ela teve um conceito favorável muito a ela, sabe? Porém, com o passar do tempo, aquela igreja ela caiu em uma apatia espiritual, em uma descrença que ocorreu, que foi corroendo a prática da fé, e ela passou a viver somente de aparência. Ela se tornou uma igreja indiferente. Ela se tornou uma igreja, sabe, insensível ao Espírito Santo. Uma igreja que não mais sentia a presença do Senhor, não sentia mais a presença do Espírito. Uma igreja que estava praticamente morta, mas queria manter uma aparência de uma igreja viva, de uma igreja vivificada. Sabe, uma igreja que nós vamos olhar como uma igreja morta, por ela não ter mais a presença ali, não sentir mais a presença do Espírito Santo. É uma igreja que parou de ter os dons espirituais. Eram pessoas que se esfriaram, pessoas que caíram, sabe, nessa apatia espiritual. E nós vamos ver que a palavra diz assim: conheço as tuas obras, tem fama, que quer dizer nome, de estar vivo, mas de fato está morto. E aqui esse nome, ele está relacionado a ter uma identidade. E essa igreja de Sardes, como eu falei, ela era identificada como uma igreja vibrante. Era uma igreja que tinha pregação.
ela era uma igreja que tinha uma liturgia, ela era uma igreja que se movia no espiritual, tinha os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo para edificação da igreja. Era uma igreja viva, era uma igreja, sabe, que ela tinha essa identidade, porém ela estava morta. Ela trocou a identidade de uma igreja vibrante para uma igreja morta. A identidade por detrás daquela aparência que ela tinha, era uma igreja morta, era uma igreja apática, era uma igreja indiferente, insensível. E por falar nisso, eu quero trazer aqui um conceito ao qual eu quero embasar essa palavra no livro de Marcos, no capítulo 11, do verso 12 ao 14, onde a palavra do Senhor, ele diz assim, do 11, quero falar a respeito da figueira, que eu quero comparar essa aparência que a igreja de Sardes tinha com que o Senhor Jesus, um fato que aconteceu com o Senhor Jesus junto com os seus discípulos. A palavra diz assim: no dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era época de figos. Então a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando ele proclamou isso. Meus queridos, aqui essa figueira, nós vamos entender que o Senhor, ele foi buscar diante dessa figueira. O Senhor Jesus, ele avista uma figueira no momento que ele tem fome. E ele, ao avistar aquela figueira, nós vamos entender que ele viu que a figueira estava cheia de folhas, muitas folhagens nela. E a figueira, primeiramente, ela dá o fruto para depois dar as folhas. Então, quando Jesus, ele avista aquela figueira, que ela estava cheia de folhas, ele falou: há fruto naquela figueira, eu irei até ela e eu irei me alimentar. Mas quando Jesus chega naquela figueira, ele só encontra folhas, não tinha um fruto. Então quer dizer que aquela figueira, ela tinha aparência de uma árvore frutífera, porém ela não tinha fruto algum nela. Era uma árvore que tinha aparência que estava frutificando, mas não frutificava nada. E assim o Senhor Jesus, ele está revelando ao apóstolo João sobre a igreja de Sardes, meus queridos. Sabe, essa aparência, nós temos que ter cuidado, tomar cuidado com essa aparência. E nós vamos ver uma exortação para que nós tomamos cuidado, para que nós não venhamos cair nessa apatia, nessa descrença, nessa insensibilidade. Ele diz no versículo 2: se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tem encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Ele diz: alerta e fortalece. Temos que ser vigilantes, temos que nos fortalecer. Fortalecer como? Para que eu não possa cair, ter a aparência de uma igreja, a aparência de estar vivo, mas estar morto. Como que eu me fortaleço? O versículo 3, ele vai nos responder. Ele diz assim: portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. A palavra está dizendo que nós temos que lembrar daquilo que nós temos recebido e ouvido, para que nós não possamos cair nessa apatia espiritual, nessa descrença. Nós temos que lembrar da palavra que foi ministrada ao nosso coração, aquilo que foi ensinado para nós. Então, quando nós vamos ver, nós temos que daí obedecer, voltar a obedecer a palavra, voltar a viver a palavra e nos arrepender daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos fazendo. E, meus amados, nós vamos ver que a parte B do versículo 3, ele traz mais um alerta, ele traz outro alerta para as nossas vidas. Ele diz assim: porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás a hora que virei contra ti. Estais atentos, cuidadosos,
zelosos em todo o tempo. E aqui nós estamos vendo que essa igreja que ela perdeu a identidade dela, essa igreja que tinha uma identidade de uma igreja apática, insensível, ela tem um certo perigo de não compreender e não começar a entender que o tempo do Senhor Jesus está próximo e ela ficar nessa mornidão. E nós vamos entender, meu querido, que nós vemos hoje nos nossos dias quantas pessoas vivendo na mornidão da fé. Pessoas que estão dentro da casa, dentro do corpo, mas estão frios, estão mortos espiritualmente. Deixaram de fazer as obras do princípio, as obras de quando se converteram, as obras de quando aceitaram a Cristo, e passaram a viver somente de aparência. Pararam de praticar as boas obras. Pararam aquele irmão que chegou quando ele se converteu, quando ele aceitou a Cristo, aquele irmão que ele acordava lendo a palavra, ele estava no horário do almoço, ele lia a palavra, ele ia deitar e ele lia a palavra, ele acordava, ele orava, ele iria ali à tarde, ele estava orando, ele iria dormir, ele estava orando, ele jejuava. E nós vamos ver que ele perdeu essas práticas. Ele começou a cair numa descrença. Ele começou a ficar indiferente. E nós vamos ver que pessoas que estão vivendo dessa maneira, elas perdem a sensibilidade com o Espírito Santo. Eles não conseguem mais compreender os tempos. Eles não conseguem mais sentir o Senhor, o Espírito falando com a igreja. Mas nós vamos ver algo que é muito importante, muito maravilhoso, que diz assim, mas tem algo que ele diz assim para nós que eu acho muito interessante, que o Senhor comunica que ainda havia em Sardes algumas pessoas que não tinham se contaminado, que não tinham contaminado as suas vestes. Isso quer dizer que eram poucas pessoas, porque ele diz que algumas pessoas, então são poucas que não tinham se contaminado naquela apatia daquela igreja, naquela descrença. Nós vamos ver que existiam ainda algumas pessoas que não tinham se contaminado, que não tinham nenhuma mancha, porém eles resistiram e mantiveram a pureza. Assim diz aqui no verso 4, o 5 e o 6, ele diz, contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum eu apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito está dizendo às igrejas. Meus queridos, aqui a palavra diz que aquelas pessoas, elas resistiram. Existia ainda pessoas que não tinham se contaminado. Existia em Sardes ainda, na igreja de Sardes, pessoas que estavam vivendo a sã doutrina. Pessoas que não deixaram de orar, pessoas que não deixaram de jejuar. Pessoas que não deixaram de viver a palavra. Mas assim mesmo, nós vamos ver que a palavra diz, no capítulo 1, no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, a palavra do Senhor, ela vai dizer isso aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Por quê? Por que eu estou lendo esse texto? Porque muitas vezes as pessoas vão falar, mas Rodrigo, mas as pessoas elas não pecaram. As pessoas, esses irmãos aqui, eles não tinham nenhuma culpa, porque você diz que eles resistiram e mantiveram a pureza. Mas nós vamos entender que eles não caíram na apatia espiritual. Eles não deixaram de orar, eles não deixaram de buscar o Senhor. Eles não perderam a sensibilidade para eles poderem viver 1 João no 1,9, onde ele diz assim, como eu acabei de ler, que eles iriam diante do Senhor
apresentaram os seus pecados diante do Senhor, porque eles sabiam que o Senhor era fiel e justo para perdoar e os purificar. Eles não perderam, então nós temos que entender, meus queridos, que para nós sermos uma igreja viva, que para nós pararmos de viver com essa aparência, de ser uma igreja viva, mas uma igreja morta, uma igreja que não ora, uma igreja que não lê a palavra, uma igreja que não jejua, uma igreja que não sai aí para o campo para ganhar vidas, ganhar almas. Sabe, para nós pararmos de ser uma igreja dessa maneira, vivendo só de aparência, nós temos que manter a nossa vida espiritual em dia. Nós temos que exercer a nossa vida cristã. Nós temos que estar todos os dias apresentando diante do Senhor os nossos pecados, crendo que Ele é fiel e justo para perdoar e também de nos purificar e de nos manter puros, para assim nós resistirmos à apatia, à descrença, à insensibilidade de uma igreja que está morta, de um povo que está morto. É um tempo de nós rompermos com essas aparências. É um tempo de nós rompermos com essas aparências e com essa vida mundana. É preciso nós confessar os nossos pecados, para que nós possamos dar a meia volta, para que nós possamos voltar a viver uma vida, sabe, dentro da igreja, vivendo aquilo que o Senhor, Ele conquistou para nós, para que nós pudéssemos ser a igreja do Senhor, uma igreja viva, uma igreja que é a luz, que é o sal nessa terra. Amém, meu querido? Amém? Eu quero deixar essa palavra no teu coração e desejo que você seja ricamente abençoado em nome do Senhor Jesus.